Então, nós vamos iniciar falando lá na página 8, falando sobre a anatomia e a fisiologia. Mas para isso a professora vai compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver o mesmo que eu, tá? Olha só, vou iniciar nossa aula falando a respeito do coração. Já que nós vamos falar de anatomia, o coração é um baú de preciosidades. Guarde nele apenas aquilo que realmente tem valor. Porque para aqueles que creem e precisam refletir um pouquinho a respeito do nosso coração, não é esse coração físico aqui não, é a nossa mente. Sabe por quê? A Bíblia ela relata que aonde está o teu tesouro é onde estiver seu coração. Então, o que a gente tem guardado no nosso coração? Então, para a gente falar um pouquinho, então, hoje, sobre o que é essa anatomia, o que é a fisiologia, como é que funciona o nosso sistema nervoso, quem é que realmente manda no nosso coração? Vamos aprender? Olha só, rapidamente, noções para cuidar de crianças e do idoso. Então, nesse projeto, nós abordamos ali as fases da criança, os cuidados ali da segurança, né? Nessa criança, quando você é um cuidador doméstico. Nós falamos de vários assuntos. Eu gostaria, sim, seu Adão, fala para mim do projeto anterior, qual aula que o senhor falou assim, essa ficou bem marcada? A respeito das fases da criança. As fases da criança. Que cada fase é uma forma que a gente tem que abordar ali os cuidados, né? Muito bem, Beatriz. O que você lembra assim que você falou? Esse projeto, essa aula ficou bem marcada. Cuidador de idoso familiar. Você viu que a gente abordou ali que tem diferença, né? Que tem uma CBO, que esse Código Brasileiro de Ocupação, a gente falou na aula passada, né? No registro dele fala as competências dele. Nós falamos sobre a hiperatividade, ou seja, o que é o TDAH. Nós falamos assim, de diversos assuntos. Mas se mesmo assim eu não vou falar todo novamente na aula passada, nós fizemos ali uma breve revisão, falando de tudo um pouquinho nas primeiras aulas, né? Mas se você pegou a apostila e ainda ficou em dúvida, coloca no grupo. Se for necessário, assista a aula novamente. Utilize a apostila. Ficou com dúvida, traga para a aula que a gente ali ajuda a esclarecer quaisquer dúvidas, tá? Porque hoje o projeto que nós vamos iniciar é noções de enfermagem. Pois não, então, gente, a professora vai pedir uma gentileza, desativa o microfone, tá? Ok? Então, assim, olha só, o projeto de noções de enfermagem não é para você virar expert em anatomia e fisiologia, mas a gente tem que saber ali o básico. O que é essa tal dessa anatomia? O que vocês sabem? Eu quero saber de vocês. O que vocês sabem sobre anatomia? A anatomia fala mais sobre o corpo, né? Os ossos, os músculos, os órgãos. Isso, muito bem, Beatriz. É isso aí. Então, a anatomia, a palavra propriamente dita, se vocês quiserem anotar, está lá na página 8, porque a gente vai falar hoje sobre conceitos. Por exemplo, anatomia, ana, quer dizer através de, em partes. Tomia é cortar ou seccionar. O que isso quer dizer? Que a anatomia nada mais é que o estudo do corpo humano em partes, certo? Então, quando você estiver falando da anatomia, quer dizer que é um estudo, uma palavra grega, que fala que é o estudo do corpo humano em partes. Então, se eu sei que ele é em partes, hoje nós vamos abordar especificamente ali o sistema nervoso e o sistema circulatório. Já que
Nós que ficamos ali com o cliente, às vezes o cliente ali em fase terminal, ou se alguém for e passar mal perto da gente, o que a gente faz? Como é que é? O que a gente tem que entender? Porque ainda algumas pessoas têm essa dúvida, né? O que para de funcionar primeiro? É o cérebro? É o coração? Como é que a gente faz isso? Bom, vamos começar pelo começo. Se agora eu sei que o que quer dizer anatomia, que é o estudo da estrutura do corpo humano, ou seja, que é esse corpo humano, que ele pode ser dividido em sistema muscular, tem doença que é no músculo, tem doença que é no osso, tem doença que é na cabeça, tem doença que é no cérebro, tem doença que é a parte psíquica, é aquilo que a gente pensa. Então, são as doenças que são tratadas ali, não só com a psiquiatria, mas com a psicologia também. Então, diante disso, olha só. Ana, em partes, tome, cortar. Logo, eu vou comentar um pouquinho com vocês, eu não vou me estender muito falando de história. Por isso que eu pedi para que vocês realizassem ali uma breve leitura antes de começar a aula. Porque ali na tua apostila, se você for ler, você vai ver assim, que no Egito, na Grécia, na Itália, e esses lugares que eu estou relatando ali, eles falam, tem os registros de como que era a anatomia naquela época. Um exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês, para compartilhar. Existia uma técnica chamada técnica da mumificação. Então, lá no Egito era assim. Quando alguém morria, o corpo, para aqueles que eram os faraós, os nobres, né? Havia todo um preparo, tinha um sarcófago ali, mas aquele corpo antes era injetado mirra. Mirra é um produto, um perfume muito caro. Era canela, era licor. Então, vários tipos de produto para tentar manter esse corpo. Depois que fazia isso, era pegado, sabe o quê? Era passado cola em volta desse corpo e passava-se faixas, que é as famosas múmias, né? Então, assim, isso para os nobres, para quem tinha dinheiro. E para o pobre, para aquele que não tinha tanta condição, abria-se a barriga do pobre, retirava, quem não tinha condição financeira, retirava todas as vísceras e injetava sal. Ficava 70 dias ali com sal e passava-se cola, né, em volta dele e passava faixa. Essa é a técnica da mumificação. Então, assim, eu estou falando de uma forma bem simples para que vocês saibam que essa história da mumificação, se você observar, claro, não é feito de um corpo humano, mas a carne até hoje é assim. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Cheguei. Que bom. Então, aqui agora, o que a professora falou, Leise? A professora estava falando sobre, nós começamos um projeto novo, né? Essa apostila aqui no Sonhos de Enfermagem. O que é anatomia? E a anatomia é estudo do corpo humano em partes. Ou seja, para se estudar as doenças, se estuda ali o sistema ósseo, que é essa parte do osso, o sistema cardiovascular, que é o coração, o sistema nervoso. Então, anatomia, estudo do corpo humano em partes. E que essa anatomia, desde muitos anos antes de Cristo, os primeiros relatos que se tinha era que havia uma técnica chamada técnica de mumificação. Então, o que era feito? Eu comentei aqui que até os dias de hoje é feito isso com carne. Lá na região do Nordeste, quem não tem condição ali, né, de ter um freezer, ter a geladeira, eles passam o que na carne para ela se manter? Sal. Porque o sal é uma forma de evitar a proliferação de bactérias. Então, assim, nessa época, quem tinha dinheiro ia lá e colocava o quê? Ia lá e fazia algo chamado embalsamento químico. Então, vinho, óleo aromático, mirra, canela, passava-se cola no corpo inteiro e passava faixas.
Porque se acreditava, tinha-se uma crença, e quando a pessoa morria, ela ia levar para outra vida tudo que ela tinha. Então, assim, quando morria um faraó, dentro da tumba dele, ali no sarcófago dele, era colocado o quê? Tudo que ele tinha de tesouro, anéis, correntes, que acreditava-se que na outra vida, quando ele fosse ressuscitar, ia levá-los a esses ouros, né? E para quem não tinha condição, abria-se ali o morto, retirava todas as vísceras dele para fora e passava salvo. 70 dias ficava-se com o corpo e depois devolvia para a família. Então, era um luto bem demorado. Então, pensando nisso, isso foi mudando. Se você pegar a sua apostila e for realizar uma breve leitura, eu mencionei, pessoal, antes de começar a aula, deu uma lidinha ali, que na Grécia, no Egito, essa forma que eu falei para vocês. E olha só, no Egito era assim, então, tinha lá, né, as pirâmides do Egito, então eram feitos incensos, era usada muita canela, incensos em geral, né, para evitar o odor. Então, pensando nisso, olha só, lá na Grécia, se você continuar aí, eu vou tentar ser o mais simples possível na história, é só para que você saber que acreditava-se que funcionava o coração, ou seja, que o coração era o centro das emoções. Então, olha quantos anos antes de Cristo. Então, Aristóteles, ele ficou muito conhecido, né? Ele nasceu 72 anos depois de Hipócrates. Hipócrates, ele é conhecido até hoje em dia como o pai da medicina. Ele deixou muitos relatos, receitas de medicamento, como é que se tratava ali, né? Nessa época não tinha farmácia. Então, como é que se tratava ali as doenças? O Aristóteles, ele fez ali, então, mesmo 72 anos depois de Hipócrates, depois que ele deixou ali, começou-se a dar continuidade, assim. Até então, não se dava importância, eviscerava tudo que estava dentro. A partir dessa data aqui, acreditava-se que o coração era o centro. Então, parar de tirar o coração. Para que a pessoa, quando fosse renascer, renascesse com o coração. Então, havia uma parte que era estudo, outra parte que era misticismo. Entendeu? Então, a anatomia, ela foi se mudando. Até aqui o coração era o centro de tudo. Então, o coração é que mandava no corpo. Na Itália, isso já foi mudando. Como é que eles fizeram? Começaram a desenhar. Em vez de secar, ficar tirando ali o bebezinho quando a mãe perdia e tal, Leonardo da Vinci, que até hoje ele ficou muito conhecido, né, como um excelente pintor, ele começou a desenhar esses cadáveres para ajudar as pessoas profissionais a estudarem o corpo humano. Então, isso foi mudando. Como? A cada vez mais que isso foi passando, ele pegou ali, foi passo a passo para mostrar que o bebê ia desenvolvendo, e cada vez mudava-se ele. Como que ele fez isso? Com desenhos. E aí eu não vou falar um a um, não, é só para você saber assim que então o corpo humano na época era desenhado. O estudo dele é desenhado. Dissecava assim ali os cadáveres, né, para alguém desenhar. Se morresse o bebê, arrancava ali para que alguém desenhasse. Então todos esses desenhos eles foram muito úteis, até que então os anos foram se passando e veio a tecnologia, né? Tudo foi mudando. Hoje existe até o quê? Existe máquinas, eu não sei se vocês conhecem, tem um tipo de copiadora que ele copia até peça anatômica, vocês sabiam disso? É coisa assim de última geração. Então, se você vê 1677, 1673, se você vê, a cada época que se foi estudando, foi se descobrindo algo diferente. Até chegar aqui, aonde eu quero que seja o nosso foco. Estamos na era da tecnologia. Então, a gente utiliza ali, né, diversas formas para entender o corpo humano. E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende.
correto? Então, diante disso, surgiu-se, eu não vou me lembrar agora para passar para vocês exatamente em qual ano, mas surge-se a máquina de raio-x, a máquina de tomografia, ressonância magnética. Então, todos esses exames complementares, eles vieram para ajudar os médicos a descobrir as doenças. Então, a anatomia, ela evoluiu muito. Como assim? O que eu quero que vocês guardem a partir de agora? Divisão da anatomia. Como que ele é dividido? Como que o nosso corpo humano ele é dividido? Cabeça, tronco e membros. Eu vou mostrar em forma de imagens para a gente guardar melhor visualmente, combinado? Aí depois eu vou mostrar assim, eu quero saber, vocês estão falando, eu quero saber se vocês guardaram bem as informações, ó. Olha só. Então, cabeça. O que tem ali na nossa cabeça? Na nossa cabeça tem o cérebro. Tem um sistema nervoso que fica ali dentro. Tem ossos que ficam ali dentro. Tem membranas. E junto à nossa cabeça, o nosso pescoço. Correto? Então, assim. A nossa cabeça tem muitos ossinhos? Tem. Tem ossos até aqui, ó, nessa região da bochecha aqui. Deixa eu mostrar para vocês que estão aí assistindo. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó, tem os ossos da bochecha, aqui na bochecha, tem um osso chamado ossos pneumáticos. O que é isso? São ossos que têm ar dentro deles. Você vê que aqui o osso não é fechado. Então, resumindo, se eu tenho ossos na bochecha, ali pode entrar o quê? Secreção. Quem sabe o nome da doença quando a pessoa fica até bochechudinha assim, ó? O que é isso? Quem sabe? Sueli? Gleison? Cássia? Sabem qual que é a doença que essa região aqui da nossa bochecha enche de líquido? Para ser exato, essa região aqui também? Sabe? Sabe, Gleison? Sabe? Sabe, Cerdão? Sabe, Gleison? Qual é o nome dessa doença? Não? Alguém já ouviu falar em sinusite? Sinusite nada mais é que... O que acontece com essa região? Enche de pus. Porque esses ossos, nossos ossos dessa região, são pneumáticos. Eles têm ar nessa região. E nada mais bonito para poder provar isso em aula do que o Zé, nosso convidado para a aula de hoje. Então, olha, Zé, de perfil. Tá vendo aqui, ó? Zezinho, ele tem aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui é vazia. Bom, continuando. Então, cabeça. A nossa cabeça, eu já falei anteriormente com vocês, mas é bom estar repetindo. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai cuidar de criança, porque até 1 ano de idade, a cabeça dele, quem já ouviu falar na moleira? O que é a tal da moleira? É porque está acabando de se fechar. Isso aqui fica completamente fechado quando a criança cria um ângulo, daí forma ele acaba de fechar corretamente. Caso contrário, tanto que você vê, ó, se você olhar aqui, em nós tem essa estrutura. É essa estrutura que os profissionais ali, né, os especialistas, utilizam para quê? Para a realização de cirurgia neurológica. É retirada. Vocês já ouviram falar o que faz em alguns casos? Isso, aquela categoria. Vocês sabem qual que é o nome, para onde que é colocado quando precisa fazer uma cirurgia muito prolongada? Sabe? Não? Vou contar um segredo para vocês. Vocês que estão em casa também. Olha só. Sabe qual que é o segredo? Quando precisa fazer uma cirurgia neurológica, essa cirurgia vai demorar muito, é aberta a região abdominal e é colocado lá dentro. Sabiam disso? Depois eu compartilho, cobrem que eu compartilho com vocês uma imagem de uma moça que ela era Miss, ela sofreu um acidente
e ela precisou fazer uma reconstrução. Então, foi retirada a canota craniana e foi colocada ali na região do abdômen. Então, para que o médico tenha uma melhor visualização. É assim, fantástico, tá? Então, continuando lá, ó. De lateral. Você vê que é tudo encaixado, ó. Essa região que eu falei que é pneumática, tá? Pescoço, na região do nosso pescoço tem ali bastante veia, artéria, músculo. Quando a pessoa dorme de mau jeito, ela sente muita dor no pescoço. É por causa desse músculo grandão que nós temos aqui, ó. Esternocleidomastoide. Não bem chato, mas só para você saber. Então, dormir com o travesseiro muito alto ou muito baixo, dá dor no pescoço. Então, as fisioterapeutas nos recomendam que a gente durma rente. Nem muito baixo, nem muito alto. Dormir muito alto, você vai sentir dor. Um travesseiro que cubra essa região aqui, ó. Para quem tá vendo aqui, essa região aqui, ó. Então, nem muito alto, nem muito baixo. Um travesseiro que dê esse espaço aqui para evitar dores nas costas. E ainda, para ajudar ali, né? O pescoço, nós temos a região do tronco. Então, vocês estão vendo aí, cabeça e pescoço, a região da cabeça. O tronco, ele é dividido em duas partes. Região do tórax, região do abdômen, e nós temos ainda no tronco a região da pelve, essa região aqui, ó. No tórax é onde está localizado quem? O nosso coração. Então, façam assim comigo. Fazem assim comigo. Vocês que estão aqui fazem assim. Estica o braço e fazem assim. Isso, de novo. Faz assim. Sabe onde é que você acabou de encostar? É exatamente aonde fica teu coração. Nosso coração fica entre os mamilos, atrás de um osso, que o nome desse osso chama-se externo. E o tamanho do nosso coração, eu trouxe ele como nosso convidado hoje para a aula também, ó. Observem aqui. Observem aqui. O nosso coração é exatamente o tamanho da nossa mão fechada. E se você fizer com a mão esquerda, não vai para o lugar certo. Faz com a mão esquerda para você ver para onde vai sua mão. Agora faz com a direita. Quando você faz com a direita, vai certinho em cima do seu coração. Quando você faz assim. Ó, você sente o seu coração. Porque o nosso coração não é no meio. Nosso coração é levemente voltado para o lado esquerdo. Opa, Mandinha, a professora já fez chamada. Quem entrou depois, eu já coloquei presença, tá bom? Opa, nada. Então, nosso coração tá aqui, não tá? Então, levemente voltado para o lado esquerdo. Entre os mamilos. Por que a professora está frisando muito isso? Porque daqui a pouquinho eu vou falar do sistema cardiovascular. Que é importante a gente saber que nesse projeto a gente tem que ter noções básicas de primeiros socorros. Mas para a gente saber de primeiros socorros, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber aonde está localizado o nosso coração. Tipo, onde é que eu vou pôr a mão se eu precisar fazer uma massagem cardíaca? Como é que eu vou ficar com o jeitinho? Inclusive, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, na última sexta-feira do mês, a professora vai estar aqui ensinando a fazer massagem cardíaca. Ensinando para vocês primeiros socorros, esses engasgos. Quem puder participar, vocês estão convidados, tá bom? Depois vai ser colocado, vai ser divulgado no grupo e vai estar muito bacana. Então, nosso coração, desculpa, o nosso corpo, então, continuando a nossa divisão, tá lá. No tórax é onde está nosso coração. E quem protege o nosso coração são os ossos. Então, se não tivesse os ossos, olha só, o que iria acontecer num acidente se não tivesse os nossos ossos? Olha só, se ele não tivesse aqui para proteger, nós íamos morrer na hora. Só que os ossos, existem doenças que dão neles. Inclusive tem uma doença chamada doença dos ossos de vidro, em que qualquer queda que a pessoa tem, ela quebra. Ela se quebra. Então
é complicado. É importante a gente ler um pouquinho sobre. Continuando, como eu falei, né? Tem os ossos. No abdômen, então, o tronco é dividido em tórax, abdômen. Aqui fica nosso sistema digestório, só lembrando, tá? Estômago é onde fica o fígado. Então, o cliente começou a reclamar lá que está com muita dor ali do lado direito. Vamos lembrar o quê? O fígado. De repente comeu alguma coisa que não fez bem, está tomando muito medicamento. Não é do lado esquerdo que fica o fígado, não, tá? É do lado direito. Então, só para a gente poder ter um pouquinho de conhecimento, se vocês quiserem anotar isso que a professora está falando, é bacana. Então, dor aqui abaixo das costelas, ali, ó, perto da costela. Sentir que está elevado ali, vamos prestar atenção na alimentação, nos medicamentos desses nossos pacientes, tá? E a pelve? Pelve é onde se dilata ali para o nascimento do nosso bebê. Mas agora, relembrando que existem os membros superiores, que é os braços, mãos, e membros inferiores. Tem diferença a pelve do homem e a pelve da mulher? Vocês acham que tem? Acredito que sim. Por quê? Porque a da mulher é preparada basicamente para se abrir quando tiver o bebê. Isso mesmo. Então, o cóccix da mulher, que é essa região aqui, né? A minha mãe falava sambiquira. Então, sambiquira é um nome popular, que alguns idosos dão ainda esse nome. Na verdade, é o cóccix. O da mulher é mais curto, ó. Ele tem que tomar muito cuidado, que fica bem sensível na medida que vai envelhecendo, ó. Essa região aqui pro Zezinho, ó. Qualquer queda, é muito comum, às vezes, quebrar, porque esses ossinhos aqui, eles são muito pequenininhos, são bem delicadinhos, tá? Agora, nós vamos fazer ali, vou desativar a imagem, vocês vão fazer comigo. Eu não vou falar, vocês que vão dizer para mim, combinado? Então, assim, como que é a divisão do corpo humano? Não, de novo. Cabeça. E tronco. Cabeça, pescoço e tronco. Tronco. O tronco? Isso. Isso. Membros superiores. Isso, tá de novo. Agora bonitinho, vai, todo mundo. Cabeça. Pescoço. E tronco. Tronco. O tronco está dividido em tórax. Isso. Superiores. Inferiores. Isso mesmo. Então, olha lá, ó. Quem estiver anotando, como que é a divisão do corpo? Então, como é que está dividida a anatomia? Doenças ali da cabeça, pescoço, tronco. O tronco tem a parte superior, que é o tórax, a parte inferior, que é o abdômen e a pelve, os membros, doenças dos membros inferiores e dos membros superiores, ok? Então, essa é a divisão da anatomia. Agora, o que estava acontecendo? Os problemas. Como assim? Quando a pessoa está com uma doença, é uma ferida, é grande, você vê a doença, certo? Então, macroscopia quer dizer a parte da anatomia onde você consegue estudar o ser humano a olho nu. Sabe, se vê um osso quebrado, ela está vendo ali que o osso está quebrado. Ela está vendo o osso pontudo. Mas e se essa doença for dentro do osso e for tão pequena que ela não consiga enxergar? É aonde quem entra na atuação são os profissionais da anatomia microscópica. Então,
Anatomia macroscópica é das doenças que o médico consegue ver. Por isso que tem doença, tem pessoas que passam pelo médico, o que ele faz? Manda fazer exame. Para que a anatomia microscópica entre em ação. Conseguiram entender isso? Então, macro é tudo aquilo que é a estrutura do corpo humano que você consegue visualizar. Micro é a parte da anatomia aonde se precisa de microscópico. Dá um exemplo para mim. Quem ajuda? Quem ajuda? Estou esperando, vamos. Muito bem. Nós também é com pandemia. Nunca se estudou tanta anatomia microscópica como agora. Estudando ali, né, para poder fazer o levantamento das vacinas, para ver como é que se tratava. Então, para guardar bem isso, então, macroscópico é aquilo que você consegue ver a olho nu. Microscópico é aquilo que você consegue ver as doenças através de um microscópio. E mesoscópico, o que vocês entendem sobre a palavra mesoscopia? É aquilo que eu falava agora há pouco. Que antigamente não se tinha um aparelho para poder ajudar o médico a diagnosticar a doença. Por isso que era tão difícil tratar a doença. Hoje parece que é ter protocolo. Agora no médico não tem como ele não pedir exame de sangue e exame complementar para ajudar ali, para poder fazer um diagnóstico preciso. Então, olha só. Então, macroscopia é grande, microscopia é pequena. E meso precisa de aparelho. Então, para guardar a parte microscópica, repitam comigo o seguinte, já que vocês vão falar nesse projeto sobre medicamentos. Bactéria tem cura. Falem comigo. Vai para ensaio, tá bom. Vocês de casa também tem que repetir. Vamos lá. Repitam comigo, vai. Bactéria tem cura. Bactéria. Isso, é para repetir comigo. Vírus não tem cura. Vírus não tem cura. Isso. Só que bactéria tem cura desde que tratada a tempo. Conseguiram entender isso? Bactéria, ela tem cura, mas tem que procurar tratamento. Bactéria se mata com antibióticos, certo? Agora, e vírus? Vírus tem prevenção. Então, para as doenças causadas por vírus, é vacina. Só que uma vez que a pessoa pega, se ela não tivesse vacinado, ou se não tiver vacina ainda para aquela doença, ela vai tomar medicamento para tratar aquilo que o bichinho está causando nela. Quando eu falo bichinho, eu estou falando de um jeito bem simples, mas a gente sabe que são micro-organismos, né? Então, são micro-organismos, desde um vírus, bactéria, fungo também traz doença, protozoários também traz doença para o ser humano. Então, se até agora a professora já explicou que a anatomia estuda o corpo humano em partes, que esse corpo, para poder ser estudado, há uma divisão dos profissionais ali, em cabeça, pescoço, que o tronco, ele é dividido em... Como é que chama essa região? E o tronco é dividido em abdômen e pelve e membros inferiores e superiores. Não essa é a divisão para se estudar. Se estudar o quê? A parte macroscópica, que é a parte que a gente vê, a parte microscópica que a gente não vê, que é onde precisa de aparelhos, e aonde se utiliza os medicamentos para poder matar essa parte microscópica. Que a mesoscópica é onde o profissional vai aumentar ali essa estrutura através de quê? De uma forma tridimensional. Seja pela ressonância magnética, seja pela tomografia computadorizada, ou pelo raio-x. Bom, até agora, ficou claro isso? Deu para entender? Eu falei para vocês que não é... Ó, um exemplo, ó. Como é que eu sei, seu Adão, que uma pessoa pode estar com problemas lá no neurônio? Isso é um lugar tão delicado.
Fazer exame. Precisa da anatomia mesoscópica. Precisa fazer lá alguns exames para poder entender como é que está o funcionamento desse cérebro. A gente falou isso lá na aula do TDAH, que precisa passar por um neuro, ele vai fazer exames para saber como é que está o funcionamento desse cérebro. Que tem coisas que não estão no controle da pessoa. Tá? Às vezes precisa de medicamento. Então, existe aí, se você me acompanhar, a professora está lá na página 10, existe a anatomia sistemática ou descritiva, ou seja, aquilo que eu expliquei no começo da aula. Que existe um especialista para cuidar das doenças do esqueleto, que é dos ossos. Existe lá o pneumologista para doenças no pulmão. Muscular. Existe o ortopedista, alguns clínicos gerais também tratam, né? Inclusive, para problemas musculares, às vezes tem que entrar em ação o fisioterapeuta. Então, são terapias alternativas, mas então, cada sistema, cada órgão, ele está num sistema. E o circulatório, que nós vamos falar daqui a pouco, e o neurológico, os dois estão interligados. Como assim? Olha só. Eu não vou entrar muito em detalhe falando em algo chamado topografia. Eu quero que você saiba o seguinte. Um especialista, ele estuda várias regiões. Como assim? Ó, se você observar na imagem na página 10, você vai ver que é feito por segmentos. Desde o raio-x, você vê um raio-x, às vezes ele vai ver se quebrou a mão. Não tira raio-x do corpo inteiro para ver a mão. Vai tirar especificamente no local onde está sentindo dor. E existe a anatomia comparada. O que é isso? Comparando o ser humano com os demais animais. Você vê que os medicamentos da farmácia é diferente, a farmácia veterinária da farmácia convencional. Mas tem medicamento que é para animal, que é para o ser humano e que se utiliza em animais. Tem pomadas que se usam em animais que o ser humano pode usar também. Não são todos, tá? Então, vamos supor, se eu sei que essa anatomia mesoscópica é através do raio-x, tem coisas que não adianta ficar tratando porque o vizinho pede para poder tomar o medicamento. Às vezes tem que levar no médico, tem que tirar raio-x, para que ele possa avaliar ali, através de máquinas, ó, como que está dentro da cabeça da pessoa. Às vezes tem ali, né, um aneurisma, às vezes tem ali, consegue detectar um câncer, precisa ali de um exame específico. Olha só, então essa anatomia descritiva, existe algo chamado citologia. Tem doenças que é dentro da célula, tem doenças que é dentro do tecido, e tem doenças que é da embriologia, que é isso que está ali, ó, métodos de aplicação. O que quer dizer? O bebê, quando ele vai se desenvolvendo ali, ele tem que ter um acompanhamento. Como assim? Esses métodos de aplicação quer dizer que, um exemplo, Beatriz, se você estivesse cuidando de uma gestante, a gestante pode pintar o cabelo? Não. E o porquê não? Por causa do produto químico. O que o produto químico pode fazer? Pode afetar a criança. O senhor sabia disso, seu Adão? Entra no sistema sanguíneo, né? Não. Então vamos levar esse conhecimento. Você que está aí ouvindo, você sabia dessa informação? Então, não é só dizer para a gestante assim, você não pode. Mas o porquê que não pode? Não pode assim, ó. Até o 3º mês de gestação, o bebê não é considerado ainda um feto. Ele é considerado um embrião. Então, olha aqui. Até o 3º mês de gestação, ele é embrião. Ele vai passar a ser chamado de feto a partir do 3º mês. Ou seja, por volta de 12 semanas. Nesse período, está desenvolvendo o cérebro da criança
E a medula, esse tronco cefálico. Vou mostrar para vocês aqui, para que vocês possam ver também. Essa região aqui, ó. Tá com dúvida se ele perdeu ou não? Não tá conseguindo ouvir a professora? Ó, essa região aqui do cérebro e da coluna, aqui, está sendo formada essa região até o 3º mês de gestação. Então, se a mulher passa no cabelo, ele passa na raiz, é absorvido pela corrente sanguínea, podendo fazer com que esse bebê venha com deformidades de formação, ou neurológica, ou até mesmo tem uma doença chamada, se vocês quiserem anotar para ler depois um pouquinho, espinha bífida. A espinha bífida é uma malformação que dá aqui na coluna e fica transparente, dá para você quase ver a coluna da criança. Tem casos que o feto não sobrevive. Ou se sobrevive, ele não tem uma boa qualidade de vida. Brífida. Ó, deixa eu ver se eu localizo aqui, eu mostro para vocês. Ó. Espinha. Aqui, ó. Bífida. Bífida. Isso, bífida. Olha aqui, ó. Olha aqui na região da coluna da criança como fica. Vocês estão conseguindo visualizar? Vai abrir aí. Não conseguindo ver? Há uma malformação. Quando consegue sobreviver. Ó. É uma espinha bífida. Então, é muito importante ali, né? Orientar essa mãe, essa pessoa que está sob seu cuidado, ou tem um familiar que não é bom evitar ali pintar a raiz do cabelo, principalmente ali, ó, até o 3º mês de gestação. Não sai isso não, é uma, né? Isso, não, isso aí assim, é um detalhe. Porque as mães, elas falam da pintura de cabelo, por quê? A mulher acha que fica, tá muito feio. É a amônia que faz isso. A amônia é o produto que tem dentro ali das tinturas de cabelo. Não, a gestante, assim, tudo, desde o medicamento, tem muita coisa ali que a gestante tem que ser evitada, porque senão isso passa para o feto, tá? Eu falei da pintura, mas como a Laís falou, tem várias coisas, claro, cigarro, medicamento, bebida alcoólica. Então, tudo vai interferir e isso é absorvido na placenta. Ou seja, vai fazer mal para o bebê. Para que vocês tenham conhecimento, vocês viram aí, né? Aqui, ó, uma imagem que eu trouxe para vocês entendam sobre formação, ó. Até aqui está formando o 3º mês, está formando o sistema nervoso central e o coração da criança. Olho, aqui terminando de formar, orelha, e assim sucessivamente. Então, existe algo chamado plano anatômico. O que é esse plano anatômico? Eu vou só comentar, não vou ter esse sistema conhecimento aprofundado, mas quem quiser ler depois com bastante carinho, é que para que você saiba que essa descrição do indivíduo em posição ortostática, o que isso quer dizer? É para a área da enfermagem, quando vai se cuidar de um paciente, para dizer que isso aqui é a posição anatômica. A pessoa em posição reta, com os braços virados para frente. Existe a posição ali, ó, sagital, mediano, divide o corpo da direita para a esquerda. Isso aqui é mais, vamos supor que você fosse realizar uma visita dentro de um museu anatômico. Você sabe que o Hospital de Paz, ao lado tem a Faculdade de Medicina, né? Ali tem um museu de peças anatômicas. Então, ali é a forma que é cortada do ser humano. Essas imagens que eu trouxe para vocês
é que existe algo chamado anatomia patológica, ou seja, doenças que podem acontecer. Ó, normal. O normal do ser humano é que ele tenha 5 dedos na mão. Vem com um dedo a mais, é chamado de anomalia. A pessoa veio com um dedo a mais. Veio com um membro a mais, é chamado de monstruosidade. Já aconteceu que nasceu uma criança com 3 braços. Então, aí, é só para conhecimento de vocês, tá? O que nós falamos até agora? O que é a palavra anatomia? A história bem sucinta da anatomia ali, que ela vem se evoluindo, desde a técnica de mumificação, depois, diante de muitos estudos, descobriram que o coração é o centro, mas, na verdade, anos depois, descobriram que não é o coração, é o cérebro que comanda o coração. E que, diante disso, existem métodos de observação, desde plano anatômico e assim sucessivamente. Acompanhem comigo lá na página 12. Na página 12, está falando tudo isso que a gente conversou até agora. Que nós iremos, no final da aula, vou passar algumas informações para vocês deixarem anotado. O que a professora quer que vocês verifiquem a respeito do sistema ósseo, respiratório, endócrino, digestivo e urinário. O que é isso? Isso são sistemas do corpo humano. Nosso corpo tem um especialista lá que cuida do osso, sistema respiratório, endócrino. Quando fala em endócrino, quer dizer que está falando em glândulas. Está falando em pessoas que têm problema lá de tireoide, de diabetes, uma criança que tem problema de crescimento. Sabe aquela doença que a pessoa fica popularmente reconhecida como doença do papo grande? No meio dessa região? É problema de tireoide, ou seja, é problema de hormônio. Para que você possa orientar a pessoa, se ela estiver desenvolvendo algo, tem que procurar um endocrinologista. É problema de glândula. E o sistema urinário. Depois eu vou dar uma orientação para vocês sobre isso daqui. Agora, capítulo 2, sistema nervoso. Então, aqui é só para vocês verem a imagem, ó. Isso é um plano sagital. Por isso que eu falei que eu nem vou entrar aqui em detalhes. É só para que vocês saibam que, ó, existem posições anatômicas. E que essa daqui é conhecida no nome como posição anatômica. Essa tarefa eu vou falar com vocês depois sobre esses sistemas, tá? Depois eu oriento vocês. Então, primeiro, como que é dividido o sistema nervoso? Aonde que ele fica? Na cabeça. Mas, como que ele é dividido? Ele é dividido em 2 partes. Então, se vocês quiserem anotar, eu vou colocar algumas informações aqui na lousa, mas essas informações, elas estão também na sua apostila. Então, se você tiver no seu caderno, nessa apostila aqui, e você estiver anotando, o que eu quero que vocês anotem? Sistema nervoso. Do que é composto o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele fica na nossa cabeça. Ele está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ou seja, aqui comanda o sistema nervoso que está aqui. Comanda uma região aonde é conhecida como sistema nervoso central, e essa mesma região do sistema nervoso comanda a parte periférica. Eu gostaria que vocês imaginassem assim, que nós é como se nós fôssemos uma árvore plantada ao contrário. Uma árvore plantada ao contrário. Onde que ficam as raízes dela, então? Na cabeça. Então, a partir de agora, você vai começar a entender assim, ó. Tem coisas que na nossa mente a gente vai querer fazer. Exemplo, você vai pegar aquele idosinho bem teimoso. Você vai falar assim, você não pode levantar daqui. O que ele vai fazer quando você virar as costas?
ele vai tentar levantar. Porque aqui na mente dele, na parte psique dele, ele sente vontade de levantar. Só que o sistema nervoso que está aqui dentro da cabeça está com alguma doença ou falta de atividade física faz atrofiar os nervos, que é a parte periférica. Então aqui ele quer, mas aqui não está comandando aqui. Então funciona assim. Anotaram aí então como é dividido o nosso sistema nervoso? Em duas partes. Isso. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Bom, esse sistema nervoso, ele é composto. Como assim? Ele é interligado. O nervoso, ele tem, é como se fosse, aqui é uma linha central e ele tem duas ramificações. Então aqui é o central, e aqui dentro do central, do sistema nervoso tem o central e o periférico. Quem que está dentro do central? É o encéfalo e a medula espinhal. Tá vendo esse desenho aqui? Essa bolinha que a professora fez e esse pauzinho? Então, assim, aí é o sistema nervoso central. Então, ali fica quem? Ali fica o encéfalo e a medula espinhal. É isso que comanda o nosso corpo. Por isso que no acidente, quando o motoqueiro cai, você não pode chegar lá tirando o capacete dele. Porque aqui, ó, nessa região, olha aqui, nessa região aqui, ó, nós temos, vou mostrar aqui primeiro, aqui, ó, 7, chama-se cervicais, essa região aqui, ó. Acertou aqui é morte na certa. Acertou aqui fica paraplégico, ou seja, vai mexer só os braços, não mexe mais as pernas. Atingiu aqui fica tetraplégico, não mexe mais braço, não mexe mais perna, só mexe a cabeça. Atingiu, então assim, de acordo com o lugar onde atinge, ó, essas 7 primeiras aqui são fatais. Por isso que se na hora que aquele motoqueiro cair, você inventar de tirar o capacete dele e uma dessas cervicais está ali fora, se encostar, é lesão pelo resto da vida. Ali dentro do hospital, nós pegamos um menino de 16 anos, que no dia do aniversário dele, ele foi fazer uma graça com os amigos na beira da piscina. Ele deu cambalhota. Do jeito que ele deu a cambalhota, ele bateu. Ele bateu e afundou. Levou, chegou em estado grave lá. Na hora, ninguém entendeu que aquilo foi muito grave. E ele perdeu os movimentos. Perna e braço nunca mais, só a cabeça. Então, é grave demais. Aqui é o nosso centro. Atingiu, infelizmente, é grave. Então, continuando lá, ó. O nosso sistema nervoso central, encéfalo, medula. E o periférico, que é o restante? É os nervos, é os gânglios, é onde a gente, se vai lá, pega muito peso, sente dor nos braços. Mas peraí, por que sentiu? Pegou o peso, forçou a coluna e dói o braço. É como eu falei para vocês, é como se aqui fosse ramos. Aqui pegou o peso, pressionou. Pressionou o quê? O nervo que chega lá no braço. Então, funciona assim, ó. Tá anotando aí? Opa, peraí. Opa, vamos lá. Então, o sistema nervoso, ele compreende o sistema nervoso central. Tem a parte do encéfalo e tem a parte da medula. Sistema nervoso periférico é os nervos e os gânglios. Esses nervos podem ser raquidianos, ou seja, pode estar aqui na cabeça, como pode estar aqui na coluna. Então, todo lugar em nós tem nervos. Aqui nós temos um nervo muito importante, que eu considero importante vocês anotarem sobre ele, que é um nervo chamado ciático. Esse tal desse nervo, um medicamento que é feito no lugar errado faz a pessoa sofrer pelo resto da vida, podendo até paralisar o movimento do andar da pessoa, tá? Então,
Depois eu vou mostrar para vocês onde fica a aplicação desse medicamento, tá bom? Então, olha só. Pois não, Gleison, quer perguntar? Pode falar. Você poderia falar novamente o nome do nervo? Porque quando você falou, a ligação meio que cortou. O nervo ciático. Tá, ok. Obrigado. Esse nervo ciático, ele fica aqui, ó, no meio do bumbum certinho. Ele fica no meio do bumbum. Se alguém fizer um medicamento no local errado, pode paralisar a perna ali, ó, pelo resto da vida, tá? Então, olha só. Se a professora está explicando que o sistema nervoso divide-se em central e periférico, olha só. Então, sistema nervoso. Lá dentro do nervoso tem o encéfalo, lá o cérebro, e tem a medula. Dentro do encéfalo, ou seja, dentro do nosso cérebro lá dentro, tem a parte que é o cérebro, tem a parte que é o cerebelo, e tem a parte que é o tronco encefálico, que é o que liga a nossa cabeça ao restante do corpo. Aqui fica o tronco encefálico. Tem lá dentro da nossa cabeça também uma glândula, que ela é conhecida como glândula mestre. Essa glândula mestre, ela sim, ela é danada, porque ela comanda grande parte das glândulas do nosso corpo. Ela chama-se hipófise. Hipófise com H, tá? Então, a hipófise é assim. Você está com vontade de fazer xixi? Esse comando vem lá do cérebro, vai pela corrente sanguínea, chega em cima do rim. Ela tem aquela fisgada que você fala, quero fazer xixi. Você está com fome. Você está sem fome. Do nada, aquela fome que parece que vai comer um leãozinho. É ela que dá esse comando. Então, vários funcionamentos do nosso corpo, a mulher, para amamentar o bebê, tem que vir um hormônio. A prolactina. Quando a contração para o bebê nascer, chama oxitocina. Tudo essa glândula. Quando um acidente bate e prejudica essa glândula, é onde às vezes a pessoa perde o controle da urina, das fezes. Às vezes é ela que comanda o corpo inteiro, o funcionamento do restante. Então, se você está me acompanhando lá na página 13, que o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, olha só que interessante. O cérebro é o órgão mais importante e volumoso ali. Quem é mais grande é o cérebro. E ele está dividido em lado direito e lado esquerdo. Existe dentro do cérebro a medula. Eu falei para vocês. A medula é como se fosse Eu expliquei para vocês sobre a árvore, não falei? Então, a nossa medula é o nosso tronco. Mexeu na medula, abala toda a estrutura, tanto da cabeça quanto do corpo. Então, pensando nisso, inclusive, na medula é onde é produzido, é onde é feita a anestesia, é isso que eu ia falar. Se o anestesista errar um pouco, ele pode deixar uma pessoa paraplégica pelo resto da vida. E ainda, muitas pessoas que não são doadoras de sangue, doadoras de medula óssea, não são porque têm medo. A pergunta é, vocês que estão ouvindo a professora, algum de vocês são doadores de medula óssea? Sabem como funciona? Sabe, Gleison? Sabe, Sueli? Sabe, Cássia? É um livro. Não. Mas de onde? A maioria das pessoas tem dúvida, e eu vou compartilhar com vocês uma situação que já aconteceu aqui no Hemocentro. Estou vendo a possibilidade de vir alguém para dar uma palestra para nós sobre esse assunto, porque a doação não é feita aqui. A doação é retirada daqui. E diferente do que se passa, tem uma técnica nova chamada técnica por afélise. A pessoa que vai doar toma medicamento para o organismo produzir mais sangue. Para fazer o quê? Para poder doar. Não precisar nem ficar ali, né, internado. Então, há muito misticismo em cima da doação de medula óssea. Eu sou doadora, e para você ser,
Você vai até lá e você doa 10 ml de sangue, é uma seringa, é pequeno. Aí seu sangue vai para um banco. E nesses bancos, se você um dia for compatível, não quer dizer que porque você é doador, é se você for. O que eu agora vou para complemento assim, de conhecimento de vocês, o que aconteceu, eu fiquei muito chateada, eu imagino que vocês também ficariam. Tinha uma moça que estava internada aqui no Hospital X, e essa moça achou uma pessoa compatível. Era uma moça lá de Bonifácio. Então ela aceitou ser doadora. Então a família criou uma expectativa muito grande. Porque quem precisa de doação é porque está com câncer no sangue. E assim, é 1 a cada 1000, vai ser 1000. Então assim, é muito difícil. E achou aqui perto. A moça falou que sim. No dia que ela veio, de última hora, ela mudou de ideia, não quis, não veio. Falou, não, mudei de ideia, não quer mais. E ela me deu uma mínima satisfação. E a que ficava aqui aguardando foi a outra, aguardando alguém tendo ela. Essa moça, ela recebeu muita ameaça, até depois pelo Facebook, por tudo que ela fez. E foi feita uma campanha e ela aceitou. Quando não tivesse aceitado, você tem o direito sobre o seu corpo de dizer não. Mas dizer sim, ir lá e quando criar uma expectativa dentro de uma família, de repente tirar isso, você imagina se fosse com o seu filho, se fosse com a sua mãe. Dói muito. Então, assim, a gente tem que aprender a ter maturidade também, até naquilo que a gente fala, né? Então, assim, como conhecimento de vocês, se vocês quiserem ajudar e fazer parte, não é porque você vai lá e você tem que doar. Ela deixou o sangue dela assim como eu deixei. Eu deixei desde 2004, mais de ano. Nunca ninguém me ligou. E a hora que bateu os dados dela foi compatível? Não foi compatível com a família, mas foi compatível com o dela. O próprio sempre liga. Meu irmão já foi doador 2 vezes. Meu irmão era uma época assim de final de ano. Pensa assim, véspera de Natal, aquela coisa, de estar tudo ligado. E a gente tinha comemorado, a gente tinha bebida alcoólica, estava marcando ela, vamos dar um café, vai beber bastante água, vai lá ajudar. E a gente ficou muito feliz que no final deu certo. Eu fui ajudar a salvar uma adolescente de 12 anos de idade, que era lá do Rio de Janeiro. Aí ele veio do Rio de Janeiro para cá, recebeu a doação e se salvou, ele se curou. A gente ficou muito feliz. Já 2 vezes. Pensa então que é 1 a cada. Então a gente pode ajudar nesse sentido. É o nosso sangue que faz a diferença. Vou voltar, daqui a pouco eu vou voltar a falar do sangue de novo. Ó. Então, se você está acompanhando aí, o sistema nervoso tem a medula, o cerebelo, o bulbo. Então, o cérebro controla a atividade sensorial, essa parte intelectual, essa parte que a gente pensa. O cerebelo coordena o movimento de equilíbrio. É nessa região aqui que, na medida que o paciente vai envelhecendo, é importante a prática da atividade física para não prejudicar o cerebelo dele. E ainda, o bulbo raquidiano. Ele vai coordenar os reflexos, função involuntária. Sabe, às vezes, aquelas fisgadas que dá assim? Você não percebe, mas seu músculo mexe sozinho? É daqui que vem. É do bulbo raquidiano. Essas informações que a professora está passando estão todas lá na página 14, ó. Falando da medula espinhal, que a medula, ela encontra dentro da coluna vertebral. É como se fosse o tutano. Sabe, essa onde fica o tutano do boi? O nosso fica ali dentro, fica dentro da nossa coluna. Então, a função dele é conduzir o impulso nervoso. Então, aqui, o corpo, o cérebro, coordena os nossos movimentos, nossos reflexos. Foi atingido, repercute no corpo inteiro. Cérebro, o cérebro está lá dentro. Ele controla o quê? Ó, o cérebro controla as atividades nossas. E o encéfalo? Bom, vocês estão vendo que aí na postura de vocês está de uma forma bem resumida também. Então, como funciona? Eu não falei agora há pouco para vocês que é dividido do lado direito e do lado esquerdo? Tudo que é do lado direito é a parte
de fantasia, de perigo. Quando você tem aquela intuição, você olha para a pessoa, você fala, você é aquela pessoa. Ou aquela pessoa tem um olhar maldoso. Olha, então assim, é esse lado do nosso cérebro que funciona. Do outro lado, é a parte do raciocínio, é a parte da matemática, é a parte da língua, ou seja, aquilo que a gente fala. Então, o nosso cérebro, ele é assim, fantástico. Beatriz, se quiser tirar fotinha e colocar no grupo, pode compartilhar, tá? Porque essa informação aqui, viu, Lê? Se quiser tirar fotinha e colocar no grupo, pode pôr. Por isso, quando você está querendo mentir, você olha com o direito. Isso, porque Não tem nada a ver com o esquerdo, com o raciocínio. Isso! Então, os especialistas, quem faz ali, né, curso de investigação, delegados, alguns profissionais, eles estudam muito essa parte da anatomia aqui, para entender que o nosso corpo, ele fala. Se eu parar e falar assim para você, e você sabe que você é culpada, você falar assim, Leise, você é culpada. Ela vai olhar assim, se ela for automaticamente, para ela saber que dentro que é verdade, de lá não. E existe também alguns aparelhos que, se for conectado ao teu corpo, principalmente no cérebro ali, se você estiver mentindo, na hora as ondas cerebrais mudam. Então é fantástico. O nosso corpo entrega a gente, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Então, pensando assim, existe algo, essas informações que eu vou falar agora é extra, só para vocês saberem, que eu julgo que é muito interessante você saber sobre meningite. Então, a meningite é aqui dentro que dá. Dentro do nosso cérebro, tem 3 camadas, assim, ó, entre o osso e o cérebro, ó, aqui está a parte do osso. Aqui entre o osso e o cérebro é pia mater, dura mater e aracnoide. A pia é bem pertinho do cérebro. A aracnoide é a do meio e a dura mater é a que é grudada no osso. Então, essas 3 camadas é aonde acaba acontecendo a meningite, ou a bacteriana, ou a viral. Por isso que dá ruim e é muito fácil perder o paciente com meningite. Porque olha a região delicada que é atingida. É muito sensível, o tratamento também. Então, pensando nisso, o objetivo ali dessas 3 camadas é manter o nosso cérebro protegido. Se ali, ó, é o lugar que quando faz anestesia, é lá dentro que passa o líquido. Tanto que se antigamente, quando os anestésicos não eram tão modernos como os de hoje, se uma mulher fizesse uma cesárea e fizesse a anestesia hack, se ela erguesse a cabeça ou ficasse com o travesseiro, ela sentia dores para sempre. Por quê? Porque era nessa região ali que ela era atingida. Oi, pois não, Sadão. A meningite dá em pessoa adulta também? Pode dar em adulto, pode dar em criança. Tem meningite que pode dar por bactéria, pode dar por vírus, pode dar por fungo. O meu cunhado teve decorrência do HIV. Pode sim, porque ele abaixa a resistência do organismo e tudo morre, é muito rápido. Tem que ficar muito atento, principalmente ali. Começou com febre, vai descobrir o motivo dessa febre. Então, dizer que o pé pode ter sequelas. Pode, com certeza. Então, olha os nervos que eu falei para você, a parte periférica. Então, existem os nervos, gânglios e as terminações nervosas. Existe nervo que é lá no crânio e existe nervo que é na espinha. Na nossa espinha, que é essa região aqui da coluna, tem 31 pares aqui. Nós temos 33 colunas. São os primeiros, assim, de cima do começo ao fim. E 31 pares de nervos aqui nessa região. Então, vamos supor que a Beatriz inventa de fazer aquela faxina. Pega muito peso, ela às vezes não vai sentir muita dor nas costas, ela vai sentir dor nos braços, porque aqui apertou e forçou. Ficou claro isso? Deu para entender? Então, olha só, vou continuar. Então, o sistema nervoso, olha lá, é como se a gente parecesse um ramo de árvore, um galho de árvore, um giro de árvore. Só que a raiz é o contrário. Tá vendo aqui? Então,
Ela pegou o peso aqui, às vezes está ligado nesse nervo, porque ela vai sentir muita a perna repuxando. Sabe que tem pessoas que não sabem que a perna dela está repuxando? Às vezes é porque ela pegou muito peso. Então, o excesso de peso repercute na coluna. Então, tem ações que são voluntárias e tem ações desses nervos que são involuntárias. E o funcionamento do nosso cérebro sempre vem de uma informação, aliás, o nosso pensamento vem sempre de uma informação lá do cérebro, através de um componente chamado neurônio. Então, dentro do neurônio, tem uma doença que eu citei na aula anterior para vocês, que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença que atinge aqui, ó, essa região do neurônio. É como se fosse um fio de luz. Fio de luz não tem aquela parte que é a capa que fica coberta? E nós também tem. Em nós chama-se bainha de mielina. Essa bainha de mielina, o próprio corpo começa a destruir ela. Aí o que a pessoa passa a ter dor no corpo inteirinho. É a esclerose múltipla. É exatamente isso que acontece quando a pessoa tem. Por isso que eu dei como referência na aula passada, para vocês assistirem aquele filme, O Momento Pode Mudar Tudo. É essa doença, tá? Se quiser anotar aí, viu, Beatriz? Viu, Deise? O seu Adão já anotou. Ele falou para mim, falou, depois você manda para mim lá o link para eu poder assistir. Me lembra lá no grupo, tá, seu Adão? Que eu vou mandar para vocês. Então, tem neurônios que é sensitivo, tem neurônio que é motor, tem neurônio que é associativo. Ou seja, cada parte do corpo, observe essa imagem que a gente fala do sangue, ele é responsável por uma informação diferente. Ficou claro? Ó, leitura, fala. Por isso, de acordo com a região aonde o vasinho estoura no AVC, é a parte que é prejudicada. Entenderam? Então, estourou aqui, vai perder a fala. Estourou aqui, vai perder a parte de conseguir ler. Você vê que tem AVC que deixa a pessoa bem sequelada, que ela fica totalmente paralisada, boca, cofe, membro. E tem pessoa que tem AVC aqui, após ela faz acompanhamento com o fisioterapeuta, volta. Outras pessoas não voltam. Depende da extensão do AVC. Então, tem doenças que ela é do sistema nervoso, é a parte física. É aquilo que eu acabei de falar, a meningite, o Alzheimer, o Parkinson. Lembra do Parkinson? Quando não tem problema na produção de dopamina, que é um neurotransmissor, a pessoa treme, tem problema na marcha, na incontinência urinária, em vários lugares. Como o timer da dor de cabeça, tipo assim, como tá a dor de cabeça forte? Teria que investigar, sabe por quê? Não sei. Uma amiga minha tem Alzheimer, ela começou a sentir muito e já teve. Então, às vezes, não é todo, não é uma via de regra. Quem tem dor de cabeça é porque vai ter Alzheimer, mas, você tem uma ideia, os cientistas estudam até hoje. Não tem uma causa definida por que uma pessoa tem Alzheimer. Tem vários, é múltiplo. É hereditário, é porque é o clima. Não tem assim, quem tem isso vai ter Alzheimer. Entendeu? Então, está se estudando ainda, tanto Alzheimer quanto Parkinson. A única coisa, ele mexe com a memória. E vai definhando e diminuindo o tamanho do cérebro. E tem fases, né? Tem a fase inicial, intermediária e a final. Na final, nem a pessoa se reconhece olhando no espelho. Ela não sabe nem o nome dela. Então, pensando nisso, essas doenças do cérebro aqui são físicas. E existem as doenças do cérebro que são psicológicas. Ou seja, esquizofrenia, ansiedade, depressão, anorexia, não é no cérebro que acontece, é na mente. É nessa parte que, enquanto eu estou falando para vocês, vocês estão prestando atenção, vocês estão aprendendo. Quando eu escuto vocês, eu também aprendo. Essa é a parte psíquica. É onde precisa ser acompanhada pelo psiquiatra, se precisar de medicamento, e a psicóloga. Aquela outra parte, às vezes, precisa do neurologista, não só do psiquiatra. Ok? Então, pensando nisso, existe o AVC. A professora já falou sobre o AVC com vocês? Acidente vascular cerebral?
Sim ou não? O derrame? Não? Agora veio o cérebro. Eu, A veia do cérebro, ela já nasce história. Mas por que isso acontece? Vocês sabem dizer? Diga para mim só sim ou não. Olha a pressão. Primeiro. Por causa do controle da pressão arterial. Existem dois tipos de AVC. Um chama hemorrágico. O outro chama isquêmico. Gleison, Sueli, Cássia, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a professora para e explica, tá bom? tudo bem. Então, sobre o AVC. Então, quando a pressão não está controlada, ela vai tão forte em todo o encanamento de casa. Você mais desliga. Quando eles ligam no vão, tem fazendo barulho assim? Em nós, a veia da cabeça não aguenta. Principalmente muitos anos com a pressão descontrolada, entendeu? Aí você fala assim para mim, professora Ellen, então uma notícia dada de uma forma errada pode dar uma AVC na pessoa? Pode. Um susto? Pode. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Minha sogra faleceu, né? Mas antes dela falecer, ela teve um AVC, porque ligaram na casa dela, passando a notícia que a mãe dela, que o médico queria falar com ela. Ela foi até o hospital. Quando chegou na emergência do hospital, o rapaz falou, foi a senhora que veio liberar o corpo? Ela falou, o quê? A senhora não é acompanhante da dona tal? Ela falou, sou. Ué, a senhora não veio liberar o corpo? Falar com a funerária? Ela falou, não, eu vi que o médico ligou em casa e pediu para mim vir para falar com ele. Na emergência do hospital, ela teve o primeiro AVC. Nessa hora, não teve sequela nenhuma. Ela foi para a UTI. Depois de algumas horas, ela se recuperou e voltou. Voltou sem sequela. Só foi muito pequeno o lugar onde teve. Só que ficou sensibilizado no local. Quando ela voltou, ela conversou com alguém da enfermagem e falou, eu tive um sonho muito ruim, onde eu estou? Ela falou, a senhora está na UTI do hospital. E nesse sonho, minha mãe tinha morrido, e o rapaz me falou de qualquer jeito assim, nossa, que sonho. Ela falou, não foi um sonho, foi verdade, você não morreu. Aí ela teve o segundo. E nesse segundo, ficou paralisado boca, fala, movimento. Ela só mexia um lado do braço, não falava mais. Ela faleceu sem falar e sem conseguir recuperar. Mesmo fazendo fono, fazendo fisioterapia. Então é sério. Então, assim, esse AVC dá por esse motivo. Por isso que é importante o papel do cuidador ele controlando a pressão arterial. E esse outro caso aqui é por entupimento. É quando o profissional faz o quê? É quando o profissional vai lá e a pessoa não cuida da pressão. Oi, tá com dúvida? Pode perguntar. Não, no caso do AVC, a minha mãe, ela teve quando meu cunhado faleceu. Ela, na hora que ela ficou sabendo, aí teve que socorrer ela. Ela entortou todo o lado do corpo, ficou durante 3 horas com o braço entortado, o rosto. E aí, até hoje, a gente tem que saber lidar com notícias para ela. Pode ser entre filho, qual se está doente, se não está, que ela tem essa recaída. A gente escondeu do meu filho quando teve Covid, e quando ela ficou sabendo, enquanto a gente não trouxe ela não passou também o sintoma que ela entorta o corpo. Então, enquanto ela não vê, ela não volta. Então, exatamente. Então, vocês entenderam o papel do cuidador nessa hora? Se for para dar uma notícia para o cliente, tem que acalmar ele, tem que falar direitinho, não chegar e falar assim, morreu. Não pode, tá, gente? Tem que ser assim. A gente dá medicação para ela e só avisa bem depois. Isso, com muito jeitinho. Não deixar aquele familiar chegando. Tem pessoas que não têm muita... eu não sei dizer se é jeito, se é experiência, o que é a palavra. Mas ele chega e não sai. O problema é a consequência depois, né? É. Então, o AVC é isso daí. Porque ver se a pessoa tiver o colesterol não esteja controlado. Então, o sangue está lá. Passa sangue no meio da minha artéria, passa ele. O sangue vai passando, passa forte. Vai passando, vai passando. Chega uma hora que tem lasquinha de colesterol que sai daqui e vai para onde? Para a cabeça. Acidente vascular cerebral isquêmico. Então, deixa de irrigar sangue porque uma lasquinha de gordura foi lá para a cabeça. Entenderam isso?
Então é muito sério. Isso da onde? Cabeça. Agora, eu trouxe aqui uma novidade, que de repente não está aí na nossa apostila, mas se você quiser anotar, é sobre a beterraba. A beterraba, ela é um alimento muito rico em magnésio, ela ajuda a reduzir a pressão arterial, ela tem potássio, que é importante no batimento do coração, tem vitamina C, ela ajuda no sistema imunológico, ela faz bem para o cérebro, para a pele, para o coração, para as veias e ainda para as articulações, fígado e intestino. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que o paciente, não é importante você cuidar dele, não é só a parte medicamentosa, mas a parte alimentar, ela faz diferença sim no envelhecimento de qualidade. Então, pensando nisso, existe o sistema circulatório. Está lá na página 14, ó. Então, o sistema circulatório, quando a gente fala em sistema circulatório, nós estamos falando em ligações de sistema. Nós estamos falando no sistema cardiovascular. Quando eu falo em circulatório, eu estou falando em veia, eu estou falando em vasos, eu estou falando em capilares, eu estou falando em sistema linfático. Ou seja, eu estou falando em sistema de defesa. Eu estou falando que no corpo de um homem, de uma mulher ali, o homem pode ter até de 5 a 6 litros circulando. Inclusive, aconteceu até um recente, ele sofreu aquele atentado, ele perdeu 3,5 litros de sangue, ele perdeu a metade do sangue do corpo dele. Então, poderia ter levado à morte? Pode. O que isso quer dizer, em outras palavras? Que a hemorragia pode matar uma pessoa rapidamente, seja ela interna como externa. Então, é importante saber o quê? Que o nosso sistema linfático é a parte do nosso sistema de defesa. Se começou a aparecer íngua é como se fossem bolhas, assim, são nódulos duros na região da onde? Ó, vou mostrar para que vocês possam ver também. Aqui, faz como se fosse uma dancinha. Aqui e aqui. É para você ficar babando. Guardou? Ó, para vocês, virilha, ficarem babando. Lembra da musiquinha da Anitta lá, né? Tudo a ver. O meu professor, olha, eu só sei. Como é que eu guardo isso? Então, começou a aparecer bolas, ínguas debaixo do braço, na virilha, ou aqui nessa região dos gânglios. Você vê quando você vai no médico e pergunta da cachumba, o primeiro lugar que ele passa a mão é aqui. Por quê? É o sistema linfático. Então, o sistema linfático ali, você está com algum vírus, alguma bactéria, algo de muito ruim invadindo o teu corpo, é normal que apareça caroço aqui na região do pescoço, debaixo do braço, ou ainda na virilha, tá bom? Então, o nosso sistema imunológico foi invadido por algo de ruim ali, o corpo pode reagir fazendo isso, tá? Aqui. Então, o sistema circulatório, ele tem funções. Lá na página 15 está lá falando das funções. Transporte de gases respiratórios, ou seja, oxigênio, gás carbônico, a gente já sabe. Transporte de nutriente, de excreta, de hormônios. Tudo isso quem faz é o nosso sistema de defesa. E que dentro do nosso corpo existem células. Nosso sangue não é só a parte vermelha que a gente vê. O nosso sangue tem a parte vermelha e tem a parte branca. Então, a parte branca, quem faz parte deles? Os linfonódulos, os basófilos, os neutrófilos, os monócitos. O que isso quer dizer? Se você pegar um exame de hemograma, vai ter todos esses componentes aqui da página 16, ó. Por exemplo, a pessoa está com problema lá, né, de alergia, de infecção. É o linfonódulo que vai, os linfócitos que vai dar alterado no hemograma. Está com problema nos basófilos, quer dizer que a pessoa está com alguma alergia. Então, está no processo de infecção. Os neutrófilos, bactéria, fungo.
os monócitos. Então, assim, cada componente desse indica o que a pessoa tem. Por isso que é muito comum você ir na unidade básica de saúde, lá no UPA, e o médico fala assim, virose. Por que ele afirma que é virose? Porque ele está vendo ali quais são esses componentes que estão alterados. Ou então tudo é alergia. Porque se ele olhar e ver que está alterado, ele sabe que é alérgico. Não é evasão. Deu febre e ainda está alterado, é certeza que ele vai falar. É virose. É muito comum, tá? Então, na próxima aula, a professora vai dar continuidade, eu vou falar um pouquinho mais ali a respeito do sistema circulatório. Porque até agora a gente falou do sistema nervoso, ele consiste em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o sistema circulatório, ele tem uma divisão entre sistema circulatório, a função dele é tudo isso que a gente falou. É transportar gás, resíduo de hormônio, materiais, é a parte dos anticorpos. Eu vou compartilhar com vocês depois no grupo, vou colocar um videozinho, como é que é, quando que um vírus invade o nosso corpo, como que o nosso corpo faz todo um alarde ali para dizer tem coisa errada. O linfócito B conversa com o outro, então assim, você vai levar lá da rua da tua casa. A vizinha que fica fofocando ali dos outros, tem aquele que só fica apaziguando, dentro do nosso corpo é assim também. O sangue faz a mesma coisa, tá? Então, o nosso corpo humano, ele é assim, maravilhoso. Deus é perfeito na sua criação. Então, no começo da próxima aula ali, a professora vai falar especificamente como é que é o nosso coração, então. O nosso coração está aqui, eu mostrei a imagem para vocês. É dividido em 4, a parte de cima são os átrios, a parte de baixo são os ventrículos. E para ele bater, tem que vir um comando de onde? Quem que eu disse que comanda o corpo? O cérebro. Muito bem. Então, fique isso muito bem guardado, que hoje a gente falou um pouquinho da anatomia, comentamos um pouco do sistema nervoso circulatório, e dentro do circulatório tem o cardiovascular, que é a parte das veias e das artérias, e a parte branca do sangue, ok? Próxima aula, vocês vão ver que nós vamos falar um pouquinho do sistema circulatório e vamos começar a falar um pouco sobre urgência e emergência. Como que a gente atende ali o nosso cliente se ele começar o quê? A passar mal. Que existem artigos que falam sobre o você deixar de atender. Quem é um socorrista? O que a gente como leigo? Ok. Tranquila. Próxima aula aguardo por você, viu? Ó, a próxima aula vai estar a professora Laís com vocês, viu? Obrigada, meu amor. Receba a Laís com bastante carinho. Ela vai receber vocês na próxima aula, tá bom? Então, aí a gente vai falar sobre esses detalhes, tá? Seu Adão, depois me cobra lá sobre o filme e a Beatriz vai colocar lá pedindo para a professora sobre o vídeo do funcionamento do coração. Correto? Para encerrar a aula, a frase que eu vou deixar para vocês, leia lá para nós, seu Adão. Leia lá para nós a frase. As pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor com tudo o que têm. Não é verdade? Às vezes você não tem o melhor de tudo, mas a gente tem que aprender a fazer o melhor de tudo com o que nós temos. E agradecer, ao invés da gente reclamar. A gente reclama demais e agradece pouco. E por falar em agradecimento, eu vou finalizar, vou compartilhar essa frase com vocês lá no grupo, tá? E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, ficaram com alguma dúvida. Dúvida, Sueli? Não. Dúvida, Gleice? Vou colocar lá no grupo, seu Adão, pode ser? Ó, tá lá, o seu Adão pediu para a professora compartilhar, depois aquela mensagem para vocês refletirem, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado. Se ficaram alguma dúvida, como eu falei com vocês, até hoje eu estaria acompanhando vocês. Próxima aula, a professora Laís assume aí
Mas, como eu falei para vocês, gostaria que vocês pudessem participar do quê? Das nossas oficinas. Então, vocês estão convidados. Na última sexta-feira do mês, nós vamos falar sobre massagem cardíaca, sobre omissão de socorro, onde é que a gente faz, como é que põe a mão, engasgamento, eu vou estar lá. Diga, Sueli, dúvidas? Qual vai ser os horários da oficina? A partir das 18h30. Positivo. Vai ser colocado lá no grupo, viu? Tudo bem. Sobre a aula, bacana, gostaram? Então, a partir de agora, a gente está falando, então, da anatomia, dos primeiros socorros, ok? Obrigada pela participação de vocês, Beatriz, seu Adão, Alessio já foi. Sueli, Gleison, Cássia, muito obrigada. Aguardo vocês na semana que vem, ok? Boa semana e participem das oficinas. Joia?